Agora vamos construir o nosso cenário e eu fiz aqui um esboço para vocês terem um entendimento melhor de como esse cenário funciona. Começando aqui pelos nossos estalactites e estalagmites. Aqui, como vocês podem ver, temos aqui uma base em cima e uma base embaixo. E os espinhos, né, ficam em cima dessas bases. Temos também aqui o fundo do cenário, onde eu penso em colocar aqui alguns buracos e deixar as tonalidades um pouco mais escuras. Ainda não está decidido, mas acho que vai ficar legal para a caverna. Nosso personagem, Batlord, que vai ter que ficar desviando aqui desses espinhos. Os inimigos, que também já estão prontos. Temos aqui o voador e o terrestre, que vai poder ficar preso, né, nos estalactites ou mesmo na base, para o jogador tentar acertá-lo e acumular pontos. E temos toda a HUD que tem que ser construída, como os corações que ficam ali no canto superior esquerdo. Temos aqui os scores que ficam aqui no centro. Toda vida que o personagem pegar um ponto vai ficar sendo acumulado ali nos scores. Temos aqui também o poder, que fica aqui no canto inferior esquerdo, que o jogador pode utilizar a cada 10 segundos. Aí ela vai ficar carregando, vai poder usar de novo para tentar acertar um novo inimigo e ganhar mais pontos. E tem o poder número 2, que é ativado quando o jogador pega a gema azul. Tem um efeito diferente, ele atravessa, né, os estalactites e os personagens, destruindo todos que tiverem em sua linha. Ele se parece um pouco com um jogo que ficou muito famoso antigamente, chamado Flappy Bird. Só que nesse jogo, para o personagem se movimentar, você tem que ficar clicando na tela várias vezes para poder controlar a altura do personagem. Já que em Batlord, você vai ter que arrastar o dedo na tela para ele poder se movimentar. E esse jogo ficou muito famoso não pela sua jogabilidade incrivelmente difícil, mas sim porque diversos youtubers famosos passaram a testar o jogo, o que acabou viralizando. Agora que temos esse entendimento melhor de como funciona esse cenário, nós vamos fazer 3 coisas: a base, os espinhos e o fundo desse cenário. Vamos começar pela base e vamos utilizar o atalho agora Ctrl aspas, aquele que nós configuramos lá no episódio 2 para deixar quadrantes de 16 por 16. E é dentro desse quadrante que vamos estar fazendo a nossa base para replicar para todo o cenário. Eu peguei aqui 2 referências para a gente estar utilizando na construção da nossa base e de nossos espinhos. É o mesmo desenho, porém com cores diferentes. Eu vou pegar a cor dessa referência aqui para a gente começar a construção da nossa base. Depois a gente pode alterar a cor dela. Perceba que quando a gente risca utilizando as grids, às vezes ela não risca exatamente onde o cursor está. Ela tenta se alinhar às grids. Para que isso não aconteça, você pode fazer 2 coisas. Ou você dá um super zoom aqui e aí você consegue riscar exatamente onde você quer. Ou você pode vir aqui em View e desabilitar essa opção aqui, ó, Snap. Você clica, ela desativa e aí você consegue riscar exatamente aonde você quer, onde o cursor está lá apontando. Então, utilizando essas cores, a gente pode criar a base, né? Eu fiz aqui mais uns mondrongos aqui para receber espinho aqui na base. Então é só fechar aqui, ó. Colocar, né? Coloquei a luz para um lado, a sombra para o outro, utilizando as mesmas cores. E é só a gente ajustar, ó, não tem muito segredo. Você vai brincando com as cores, né, fazendo forma até ficar da maneira que você achar melhor. Terminou de fazer sua base, agora você aperta aqui, ó, Ctrl J, né, e vai copiando para o lado, arrastando para o lado. Ó. Copia algumas vezes, né, para a gente poder ver como é que vai ficar mesmo de longe. E pronto aqui, ó, esse aqui é o resultado que vai ficar na base de baixo e na base de cima. E depois é só colocar os espinhos, que é o que a gente vai fazer agora. E para os nossos espinhos vamos fazer 3 tipos. O primeiro vai pegar aqui, ó, um quadrante 16 por 16, esse é um pequeno. Depois vamos fazer um médio aqui, ó, pegando um padrão 16 por 32. E o último vai ser um grande aqui, pegando o quadrante de 32 por 32. Comecei pelo pequeno já utilizando as mesmas cores. Coloquei no fundo um quadro amarelo para visualizar melhor o objeto. Criei algumas irregularidades no espinho e fui aplicando luz e sombra. Aqui, nada precisa ser reto ou perfeito, afinal é uma pedra, então é normal ela ser torta e irregular. Depois fiz a mesma coisa para os outros 2 espinhos. Agora só precisamos alterar a cor aqui dos nossos espinhos e da base. Eu vou começar aqui pelo primeiro espinho, ó. Vou apertar aqui Ctrl U e vou mexer aqui na matiz. Eu posso aqui escolher a cor que eu preferir. Eu vou utilizar uma cor mais amarelada, então vou deixar aqui no valor de 30. Ó. Guarde esse número que você escolher para a cor, para você aplicar em todos os outros elementos. Então vai ser 30 aqui a matiz, dou OK e eu aplico isso em todos os outros. Dou Ctrl U aqui no próximo e é só botar aqui, ó, 30. E dá OK. Terminamos aqui os nossos 3 espinhos e a nossa base. Agora vamos para o background, o fundo do nosso cenário.
Vamos lá. Para o fundo do nosso cenário eu vou utilizar a mesma referência, só que essa parte aqui de baixo dela. Para quem não sabe, esse aqui é o fundo de um dos cenários do Aladdin. Vamos utilizar exatamente esse pedaço aqui, essa parte aqui escura, que eu vou escolher uma cor, e esses mondrongo aqui, que está um pouco iluminado, tá? Eu vou fazer justamente um buraco nessa região. Eu fiz aqui um esboço para vocês entenderem que eu vou fazer essas bases aqui com essa iluminação e o restante vai ficar com uma cor única, uma cor escura. Na parte de dentro eu vou colocar um efeito em degradê que vai ficar bem legal. Para ficar mais claro, vamos fazer o seguinte, vamos criar um retângulo dentro do padrão aqui da nossa grid e vamos colocar uma cor mais escura. Isso vai ficar em uma layer só, tá? Esse fundo mais escuro vai ficar em uma layer separada. Depois, vamos criar buracos. Esses buracos vão ter umas iluminações como tem aqui na nossa referência. E dentro desses buracos, vamos colocar aquele efeito degradê que eu mencionei. Cada buraco aqui também vai ficar em uma layer separada. Assim a gente vai poder colocar em qualquer parte do fundo. Já temos aqui o fundo pronto, afinal é só uma cor. E agora vamos partir aqui para os buracos, que eles também são bem simples. Utilizando a cor do fundo, primeiro fiz o esboço do buraco. Depois aumentei o tamanho do lápis e pintei com a mesma cor suas bordas. Para a iluminação, utilizei as 3 cores de minha referência. Depois, aparei um pouco mais as bordas e ajustei alguns pixels. Por fim, coloquei um conjunto de 4 cores na parte interna do buraco e utilizei um efeito de pixels entrelaçados. É uma técnica muito utilizada em algumas artes para dar esse efeito de degradê. E não esqueça de deixar o buraco separado do efeito. Agora vamos alterar a cor desses elementos, os buracos e o fundo do nosso cenário. Para isso vamos clicar aqui na layer que está o buraco, aperta aqui Ctrl U e vamos mexer novamente na matiz e escolher uma cor. No caso aqui eu vou escolher uma cor 30, que vai deixar um tom mais avermelhado. Vamos aplicar isso em todos os elementos. Aplicou o valor da cor que você queria no seu background, agora podemos montar todo ele usando todas as peças que nós construímos. Primeiro vamos criar uma tela preta, lembre-se de colocar essa tela dentro do padrão dos quadrantes de 16 por 16. Depois vamos colocar o bloco do fundo que nós construímos e vamos fazer várias cópias até completar aqui as suas bases. Então podemos colocar aqui os buracos, escolha o local que você achar melhor e vai espalhando eles pelo cenário. Vamos colocar a base em cima e a base embaixo. Eu coloquei umas bases a mais aqui para a gente poder colocar espinhos um pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. Então colocamos os espinhos, você pode colocar os espinhos aonde você quiser, contanto que tem espaço para o morcego passar. Distribua os inimigos em locais estratégicos que o Batlord possa destruir. Vamos colocar o Batlord aqui no início do cenário. Podemos colocar também aqui a magia dele e suas gemas, as 3 gemas aqui que ele pode coletar. E esse aqui é o resultado da montagem do nosso cenário com todos os elementos que nós criamos até então. Como vocês podem ver, estamos criando uma arte bem simples, porém já está bem bonita.